Olá! A aula de hoje será sobre um curta, um material audiovisual que foi construído por vocês, criado por vocês, produzido por vocês, né? Com a direção da Larissa Fulana de Tal, essa cineasta, que esteve com vocês em novembro do ano passado, 2019, aí no Conjunto Penal Feminino, e trabalhando com Lu Ferreira, Nanda Santos, Priscila Costa, Keila Marinho e Geomara Souza, com assistência de Rayane Vasconcelos, realizou esse curta, né, esse pequeno material audiovisual, pequeno grande material audiovisual, chamado Carta. Essa carta é para você ouvir, né? Então, a gente sabe que no nosso método de trabalho, nós trabalhamos ao longo de 9 meses do ano com o nosso projeto, com literatura, música, dança, teatro, cinema, fotografia, diversas linguagens artísticas, né, que nós entendemos também como literárias e que produzem as plataformas estéticas, mas também de discussão ética dos temas que nós precisamos discutir e sobre os quais nós escrevemos. Vocês escrevem para o cômputo da remissão de pena. Bom, então, esse vídeo curta que vocês realizaram, com o qual vocês têm total intimidade, eu entendo, leio esse vídeo criticamente como um vídeo extraordinário que traz, num curto espaço de tempo, de modo condensado, mas não menos contundente, forte, as diversas questões, não é, que atravessam o problema do cárcere, o problema que vocês estão enfrentando nesse momento. Espero que o menos temporariamente possível. Bom, eu já estou aqui assistindo, tá, junto com vocês, dando a aula, como o faria, se estivesse aí dentro agora, com vocês dando essa aula, e algumas perguntas constituem a trajetória desse curta. Então eu vou aqui passar para que a gente possa escutar, vocês vão assistir ao vídeo antes da minha aula, mas aqui ao mesmo tempo eu estou com ele na tela, passando, né? Na cena inicial a gente vê o portão, sendo um dos portões, ali lateral à biblioteca, né? Esse portão ele é aberto e vocês entram. Penal Feminino, Mata Escura, Salvador, Bahia. Penal Feminino, Mata Escura, Salvador, Bahia. Novembro de 2019. Estou presa, mas não sou presa. A justiça precisa nos ouvir e nos assistir. Então, a primeira pergunta fundamental que já surge na abertura dos portões, né, que ligam a Biblioteca Mentes Livres, aquela área da Biblioteca Mentes Livres, às salas de aula, algumas das salas, né, uma delas aquela em que nós temos aula semanalmente, a pergunta que abre fisicamente, né, e simbolicamente todo o processo visual que vem depois é: estou presa, mas não sou presa. Não é formulada no modo da pergunta, com a entonação da pergunta, mas é uma pergunta. E essa pergunta a gente sempre abre nossos cursos com ela. Ela diz respeito à subjetividade de cada uma de vocês, de cada uma de nós. Nós que somos mulheres, nós que somos mulheres negras, precisamos entender sempre e nos advertir umas às outras sempre de que a nossa trajetória, a nossa subjetividade é múltipla, é complexa, é rica. Nós não somos apenas mulheres ou mulheres negras, nós somos, em sendo mulheres negras, nós somos mães, filhas, avós, esposas, amigas, irmãs, profissionais, né, artesãs, professoras, trabalhadoras, né, em várias frentes de trabalho, em vários espaços. Então, somos cidadãs, não é? Somos mulheres que queremos ser amadas, como diz Dona Lindoneira Ferreira, né? Mulheres que temos corpo, temos desejo, temos voz, temos palavra. Então, todas essas dimensões da nossa subjetividade, não é, vão para muito além da condição temporária de estar presa. A gente discute muito isso, né? Quando a gente lê os contos, os poemas, as peças de teatro, quando a gente faz os textos, quando vocês escrevem os seus próprios textos. E essa questão que se impõe na abertura do curta, estou presa,
mas não sou presa. Eu gostaria que vocês anotassem e respondessem por quê. Por que eu estou presa, mas eu não sou presa? Que outras dimensões da minha personalidade, da minha vida, da minha existência, da minha trajetória, da minha memória me mostram isso? Eu não sou presa, eu estou presa. Então essa é a primeira pergunta, tá bem? Bom, na nossa continuidade, vamos aqui escutar o curta. Eu quero falar a todos que puderem me ouvir e quero escrever a todos que puderem ler. Por que a lei só existe no papel? Eu não posso e não vou me calar, pois sei que o meu grito chegará em algum lugar. A justiça precisa entender que o cidadão precisa ter oportunidade para crescer. Então, segunda pergunta que aparece aí num segundo momento do curta que vocês já ao qual vocês já assistiram, para além de assistiram, construíram, é: por que a lei só existe no papel? Eu gostaria que vocês anotassem essa pergunta, né? Por que a lei só existe no papel? É uma outra questão com a qual nós trabalhamos. Na Biblioteca Mentes Livres, nós temos códigos, né? Códigos, portanto, conjuntos de leis em vigência no Brasil, na Bahia. E nós temos um deles, é a Constituição Federal, né? A norma mais importante, que deveria ser mais observada nessa suposta democracia brasileira. E a Constituição Federal, nós temos a Constituição dentro da Biblioteca Mentes Livres, nós sempre consultamos esses textos jurídicos, né, legais, e ela já abre dizendo, né, falando para nós, nos seus primeiros artigos, nas suas primeiras normas, de uma suposta igualdade, né, de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Só que a gente tem essa pergunta no curta: por que será que a lei só existe no papel? Né? Porque assim, se assim o fosse, se fôssemos todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o sistema de aprisionamento, o sistema de criminalização das pessoas não seria seletivo, não é? Então, nós sabemos que há uma seleção da sociedade, dos seus sistemas de justiça, todas as instituições, como defensoria, promotoria, né, as próprias decisões judiciais, enfim, os processos de aprisionamento pelas corporações, todos eles selecionam aquelas pessoas que serão presas, que sairão das audiências de custódia direto para os presídios, que ficarão nos presídios durante um longo tempo. Essas pessoas, elas têm cor, elas têm classe social, e elas, nos últimos 20 anos, têm gênero, né? Então, a gente tem um alvo preferencial do sistema criminal, do sistema prisional. Então, será que a lei, né, ela é igual para todos? Ela trata a todos igualmente? Então, essa pergunta eu gostaria que vocês também refletissem e escrevessem um pouco sobre ela. Porque a lei só existe no papel? Que é uma pergunta do curta, carta, que foi criado, né, dentro do Conjunto Penal Feminino. Para vocês, o que é ressocialização? O que vocês entendem sobre reinserção? Então, por que não nos preparam? O sistema reconstrói e destrói ao mesmo tempo. Até quando? Por que impor limites aos direitos? Onde estão os direitos constitucionais? Educação não é um deles? A cada 3 dias trabalhados, diminui o dia de pena. Mas só isso e remuneração? Trabalhar para remir para trabalhar e nada ganhar. O que dizer da sociedade julgadora que nos julga a todo momento? Já se olha. Então a gente tem um terceiro momento, né, desse vídeo, desse curta, em que se pergunta, né, para que existe a ressocialização? O que é a ressocialização? Né? Se trabalha para a remissão de pena, né, e se faz a remissão de pena apenas a partir do trabalho, onde está a ressocialização? Né? Esse gasto de energia do corpo que trabalha dentro do cárcere, quem lucra com isso? Né? Se não há remuneração, ou se não há remuneração justa.
esse processo ressocializa, o cárcere ressocializa, né? A prisão é feita para ressocializar. Então, a nossa pergunta, a nossa terceira pergunta é essa, não é? O que é a ressocialização dentro do sistema prisional? Então, a gente queria gerar um pouco essa reflexão, queríamos que vocês, a partir das experiências, refletissem um pouco sobre isso, né? Essa é a terceira pergunta. Vamos lá. Olhar no espelho hoje, lembre-se que a maldade que você me deseja também é crime. Muita gente passou e se calou, com medo de falar e ser eliminada. Mas alguém precisa denunciar. Assim a história de muita gente poderá mudar. Já mandei... Bom, então nesse terceiro momento, né, está se falando diretamente com a sociedade, né? De que é feito esse mal que você me deseja. Então, por que a sociedade precisa acreditar que todas as pessoas que estão encarceradas merecem a tortura do encarceramento, né? Porque a sociedade deseja este mal para as pessoas que estão encarceradas ou que já foram encarceradas. Pensam que elas não merecem uma segunda chance, né? Uma inserção social após o cárcere. Então, essa é a quarta pergunta, não é? Como a sociedade me vê e por que a sociedade assim me vê? Será que é útil à sociedade entender que aquelas pessoas, não é, que a lei não tratou como iguais, como deveria, não é, foram colocadas dentro de um sistema prisional, longe do olhar, né? Normalmente as prisões estão ali fora do círculo de visão central urbano, e é mais confortável, talvez, para a sociedade não precisar olhar para as pessoas a quem ela própria exclui nas suas instituições, né? Então, por que a sociedade me julga? Por que a sociedade me quer mal, não é? Nesse processo de aprisionamento? Porque passei pela prisão? Porque estou na prisão? É uma quarta pergunta que o curta carta faz. Tem várias cartas para o Ministério Público, Direitos Humanos e até os juízes, sem resposta até hoje. Senhora, nos enxergue com outro olhar, dê um pouco de atenção aos nossos casos. Nós estamos nos sentindo esquecidas. Fui caluniada e injustiçada e nada foi feito. Isso precisa mudar e não generalizar. Justiça é para ser absoluta e não relativa. Justiça é para ser absoluta e não relativa. É para ser absoluta e não relativa. É para ser absoluta e não relativa. Essa é a quinta proposição do curta, não é? Há um bloco de questões que são colocadas sobre o sistema de justiça, a sua seletividade, não é? E a pergunta final, a questão final que é colocada. A justiça é para ser absoluta e não relativa. O que quer dizer essa questão? Quando eu mando cartas, né? Quem está dentro do cárcere sabe muito bem o que é isso. Escrever cartas, conseguir em primeiro plano o material para escrever cartas, conseguir se comunicar com a sociedade, conseguir se comunicar com as instâncias diversas do sistema de justiça e ouvir nada como resposta, não é? Isso significa que a justiça só escuta ou só vê determinadas pessoas como sujeitos de direitos, como cidadãs e cidadãos? A pessoa aprisionada não é vista pela justiça, não é ouvida pela justiça? Por quê? A justiça é absoluta e não relativa no Brasil? Então, essa é a última pergunta para vocês, é a quinta pergunta, não é? Eu gostaria de parabenizá-las pela construção, né, junto a Larissa Fulana de Tal, desse curta, né, carta. Essa carta é para você ouvir. Nós colocamos na rede social do nosso coletivo, do coletivo que trabalha com vocês há 10 anos, dentro da penitenciária feminina. Esse curta está circulando, que vocês fizeram, que vocês construíram, que vocês produziram. As vozes de vocês, não é, estão circulando neste curta, fazendo esse processo de sensibilização dessa sociedade que vocês acusam, de não olharem
para dentro do cárcere, de não compreenderem, de não quererem ver ou entender que há subjetividades, há pessoas, há trajetórias de vida, pessoas que têm famílias, que têm desejos, que têm sonhos, que têm direitos. E esses direitos, esses sonhos, esses desejos, não é, precisam e serão e devem ser respeitados, né? Então, parabéns por esse trabalho de denúncia social, esse trabalho de sensibilização social, de ativismo social que vocês realizam com precisão, com beleza, não é, com força, e que aviso a vocês e informo que está circulando publicamente, tá bem? Assim que estiver aí, né, vou tomar esses textos, esses escritos de vocês, dialogar com os escritos de vocês, dar o encaminhamento necessário para a redução de pena que advém desse processo socioeducativo, não é? Que consta das regulamentações de educação dentro da prisão, para que vocês tenham uma redução de pena devida, e a gente batalha por isso sempre, para que o menos de tempo possível vocês passem dentro do sistema carcerário. Um grande abraço, força, e a gente se vê na próxima aula.